pecado nos afastou de Deus e de sermos a semelhança. Hoje em dia, atualmente, pós-pecado, nós somos a imagem, porém não a semelhança. Essa frase é uma frase do filósofo chamado Ângelo Marconi. Depois vocês conversam com ele. Ele disse isso e é verdade. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, nos tornamos apenas a imagem de Deus e não mais a semelhança. E em filosofia, tem esse termo semelhança ou similaridade, é uma relação entre objetos que constitui o quanto esses objetos são parecidos. Um exemplo: as laranjas são mais parecidas com as maçãs do que com a lua. Então, semelhança é uma coisa parecida, uma coisa mais igual, uma coisa mais próxima uma da outra, de características. Então, Adão, ele era semelhante, ele era igual, ele era a imagem e era semelhante. Hoje, por causa do pecado, nós somos apenas a imagem. E eu ouvi também desse mesmo filósofo, pastor Ângelo, que nós, na eternidade, quando tivermos o corpo restaurado, nosso corpo atual ficará aqui, virará pó. E nosso corpo, na eternidade, teremos um novo corpo. Esse corpo se tornará novamente semelhante. Ou seja, nós teremos novamente a similaridade de Deus, a similaridade de Cristo. Nós voltaremos ao estado inicial. Foi comprado através de Cristo essa renovação ou essa regeneração. E que você possa crer nisso, que é em Cristo, que é em Deus, que é perto de Deus, que é com o Espírito Santo que nós nos aproximamos e nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. Porque lá na eternidade nós seremos semelhantes. Um outro texto que fala um pouco sobre isso, João 7, 37 ao 39, vou ler com vocês. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, esse termo interior, vou repetir a frase que Jesus disse aqui: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. A alegação ou entendimento de interior, ele vem de uma palavra ventre, ou interior, né? Algumas versões têm ventre ou interior. Em algumas traduções, a palavra grega, ou tradições, a palavra grega, eu não sei pronunciar grego, gente, pelo amor de Deus, me perdoa. Mas, se eu não me engano, é koilos, ou koilós, ou koilos, algo assim. E significa um buraco, um vazio. Então, se nós crermos em Jesus, se nós buscarmos em Jesus esse interior, esse buraco, essa necessidade, esse anseio pela eternidade, fará com que nós frutifiquemos, fará com que do nosso interior, do nosso vazio, da nossa vida, flua águas vivas, que diz o texto. Então que nós possamos entender que precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus e de Cristo. Então observamos um registro, uma necessidade ou uma marca, ou uma marca dessa eternidade. Existe essa marca, existe essa necessidade, esse anseio de buscarmos a Deus. Nós só preenchemos o vazio, ou a necessidade, ou esse anseio com a presença de Deus. A palavra de Deus lá em Isaías, eu vou ler daqui a pouco, mas eu já gosto de adiantar texto, eu faço isso muito. Isaías 9, 6, se eu não me engano, fala de algumas características de Jesus, e uma delas é Pai eterno, ou em outras versões, Pai da eternidade. Ele é o Pai, Ele é acima, Ele é o dono da eternidade. A eternidade, Jesus não está contido na eternidade, mas a eternidade está contida em Jesus. Ele é maior que a eternidade. Isso nós podemos ver a grandiosidade de Jesus e o quanto nós precisamos. Se nós temos a necessidade de uma eternidade, e se Ele é o Pai da eternidade, onde nós vamos buscar a eternidade? É simples, mas é bom que nós enfatizemos isso. Quero ler com vocês outro texto também para introduzir e para nós desenvolvermos. Romanos 2, 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que nela ordena,
tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em nosso coração, em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Existe uma marca, existe uma necessidade, existe uma exigência da lei que está registrada. Muitas vezes a gente vê na televisão, a gente vê em milhares de exemplos, eu não quero falar sobre isso, mas nós vemos que o ser humano tem o costume ou o mau costume de procurar, buscar a necessidade ou o anseio da eternidade em lugares que não vão proporcionar esse preenchimento. Só se busca eternidade em quem tem eternidade. Então que você possa entender e já compreender, e já guardar isso no seu coração, que nós, que eu, que vocês nós precisamos buscar Deus, buscar Jesus, buscar a sua presença, buscar quem Ele é, buscar seus atributos, porque Ele tem a eternidade que nós precisamos. Não adianta você buscar o trabalho, por exemplo, e eu vou me afundar, e vou trabalhar, e vou trabalhar, e vou trabalhar. Você vai ter tudo. Salomão mesmo em Eclesiastes fala isso, que ele disse que viu muitas coisas, viu muitas pessoas, viu tudo no planeta, na Terra, e descobriu que tudo era em vão, que tudo não tinha sentido. Nós precisamos buscar a Deus, porque é isso que vai nos levar para a eternidade. Nós vamos ver também isso daqui a pouco. Pegando uma colinha, também essa colinha é bem engraçada, porque o pastor que a gente... e aí que eu volto a falar sobre isso, o quanto Deus queria que nós falássemos sobre isso. Essa semana, precisamente na terça-feira, eu estava lendo um livro, e esse livro falava uma frase de um filósofo, e todo um capítulo falava sobre o mesmo tema que nós estamos falando, com outras palavras, com algumas coisas a mais, algumas coisas a menos, mas esse texto ele tem voltado ao meu coração, voltado aos meus ouvidos de várias formas, de diversas formas. E Emmanuel Kant, que foi relatado nesse livro, é um filósofo, ele dizia que todo ser humano tem um senso de dever dentro de si, embutido em sua consciência, e o que impele a ética, o que o impele a fazer coisas éticas. E pensando sobre isso, é engraçado como esses filósofos, não todos, mas alguns, eles querem tirar Deus. Eu acredito ser uma estratégia de Satanás, de que eles querem falar coisas que a palavra de Deus fala, mas eles tiram Deus. Existe uma consciência, um dever, um senso de dever que a gente dizia, que nos leva à ética. Existe um anseio, existe um vazio. A Eclesiastes 3:11 fala que existe um anseio pela eternidade. Existe essa busca. Então existe algo. Os filósofos que não conheciam a Jesus ou a Deus, ou talvez conhecessem, mas ignorassem, falavam isso. A Bíblia fala isso. Que nós possamos dar ouvidos mais à Bíblia, porque a Bíblia é a palavra revelada. 2000 e poucos anos, 2022 anos, já foi escrito isso, ou talvez mais, muito mais, porque é Eclesiastes, no Antigo Testamento, e às vezes a gente ignora aquilo que foi falado há muito tempo. Se essa palavra chegou aos nossos ouvidos, se a nossa igreja foi aberta, se existem pastores no Brasil, se você é convertido, se esse livro, esse conjunto de livros passou pelo tempo, talvez 4.000 anos, e chegou aos teus ouvidos e está aqui, é porque é a palavra de Deus. Não existe, não é normal, é algo viver ou estar em existência há tanto tempo. Nós precisamos acreditar, nós precisamos buscar, nós precisamos nos aprofundar nisso e entender que não é algo natural, é algo sobrenatural, é propósito de Deus. Tudo isso não é em vão, não é em vão. Então agora que observamos e entendemos que existe essa necessidade, eu queria propor 3 tópicos, ou 3 ações, ou 3 coisas que são dadas através da busca de Jesus, da nossa busca por Jesus, para que nós possamos nos aproximar de Deus, para que nós possamos crescer em Deus e para que nós possamos preencher essa necessidade, esse vazio. E a solução do preenchimento, como eu disse, é buscar aquele que pode preencher. É bem simples e bem óbvio, mas é importante, muito importante. Romanos 5:17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
Quando nós... aqui fala de um texto, eu vou explicar, que fala sobre uma comparação entre Adão, que foi o primeiro Adão que chamam, e o segundo Adão, né? O tempo de Adão, aquilo que Adão fez e aquilo que Jesus fez. Adão trouxe o pecado para o mundo e todos nós morremos. Jesus trouxe a vida eterna para o mundo e todos nós em Jesus vivemos. Então é interessante, e eu quero ressaltar isso, essa parte que fala sobre muito mais teremos vida, né? Vou parafrasear. Muito mais teremos vida com a imensa provisão da graça e a dádiva de justiça que foi dada por Deus através de Jesus. Então Jesus, ele veio ao mundo, ele morreu, ele foi uma sabedoria de Deus, ele foi uma proposta de Deus para que nós tivéssemos esse preenchimento e tivéssemos a vida eterna. Que eu e você possamos buscar a imensa provisão da graça, como está escrito aqui, e buscar a dádiva da justiça, para que nós possamos reinar através de Jesus e com Jesus. Amém? Possamos ter a vida eterna, possamos buscar a vida eterna e buscar em Jesus esse preenchimento, porque só Ele pode preencher. Então, como primeira proposta de oração, eu quero falar com vocês e quero incentivar que nós possamos orar pelas dádivas de Jesus, pelos dons de Jesus, aqui fala sobre a dádiva de justiça, e pela graça, pela imensa provisão da graça que está em Jesus. Que nós possamos orar por isso, entender isso e buscar para que nós possamos ser preenchidos. Essa graça e essa dádiva sustenta a nossa existência através de Jesus, óbvio, preenchendo nossa lacuna e nos faz completos. E é isso, e é possível por causa do grandioso sacrifício de Jesus. Somente é possível termos esse preenchimento através da vida de Jesus. E a graça é dada por Jesus. Nós temos a graça, desfrutamos da graça por causa de Jesus, por causa do sacrifício dele, por causa do que ele fez. E como eu havia falado com vocês, eu já cheguei a ler, né, a citar, e Isaías 9:6 fala que porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então, a própria Bíblia, relatando ou confirmando aquilo que está escrito na própria Bíblia. A gente ouve muito que a Bíblia, ela traz a confirmação para a própria escrita da Bíblia. Então, nós vemos aqui textos diferentes, pessoas diferentes que escreveram, mas que um complementando o outro. Um escrevendo uma coisa, o outro escrevendo outra, que confirma aquilo que o outro disse. Então nós temos essa preciosidade perto de nós. Essa Bíblia aqui minha, gente, eu comprei numa viagem que eu fui para a casa da minha mãe, que ela mora na região dos Lagos. Eu paguei R$30. Um lanche no Burger King talvez esteja custando 40, 50. Eu já fui em alguns restaurantes outros que eu gastei até mais. Então, R$30 para ter... Não tem nem palavras. Para ter uma coisa tão preciosa perto de nós é nada. De fato, não é nada. Amém? E eu quero falar sobre uma experiência que eu tive com esse texto de Isaías 9:6. Eu fiz um curso um seminário básico no Seminário Betel, que é um seminário que a gente ouve bastante aqui. O nosso pastor é professor, o pastor Lúcio já fez o curso lá também. E o pastor Neander, que é o diretor do curso, se eu não me engano, ele trouxe um entendimento, uma reflexão, uma aula em cima desse texto de Isaías. E ele focou bastante nessa parte do Pai Eterno. Em outras versões, se eu não me engano, a ARC fala de Jesus como o Pai da eternidade, como eu citei. E o pastor Neander falava que, aquilo exatamente que eu falei, que Jesus, ele não está na eternidade, mas que a eternidade está em Jesus. Existe, é difícil nós compreendermos por nós sermos humanos, sermos limitados, sermos, talvez não, muito menores, e não é fácil de entender, de fato não é fácil. Mas de verdade, Jesus é o Pai da eternidade, Ele tem a eternidade. A eternidade é algo que é dada por Ele. A eternidade é algo que está nas mãos dEle, Ele pode distribuir para qualquer um que o aceite, que o siga, que tenha fé nele. Porque Ele já veio, morreu por essa pessoa e morreu por mim.
e por você, ressuscitou no terceiro dia e agora está do lado de Deus, esperando, preparando o lugar para que nós possamos ir até Ele, possamos desfrutar da eternidade, da vida eterna com Ele. Então Deus, Jesus, Ele tem esse poder. Jesus, Ele tem o poder para saciar o anseio das nossas vidas, o anseio da nossa eternidade. Não é casamento, não é namorada, marido e derivados, não é conhecimento, não é dinheiro, não é comida, não é água. É muito mais que isso. Porque da mesma forma que nós teremos a vida eterna no nosso caso, existe a morte eterna. Nosso corpo de fato vai perecer, o corpo vai virar pó, e na eternidade viveremos com Deus ou não viveremos com Deus. Iremos para a morte eterna. Isso é real. Nós estamos estudando sobre isso. Isso existe. E nós precisamos acordar e nos atentar para isso. Existe a vida eterna e existe a morte eterna. E foi muito interessante quando o pastor Neander falou sobre isso, porque eu já tinha lido Isaías de diversas formas e diversas versões, mas nunca como ele falou, porque Deus deu uma revelação, Deus deu uma palavra para ele e ele falou essa palavra e despertou e foi diferente. Então precisamos de Jesus, precisamos de sua graça, precisamos de sua dádiva de justiça, precisamos ser preenchidos por um Deus, por Deus. E Jesus, como eu disse, foi enviado para nos mostrar a fonte, o lugar onde nós resolvemos a lacuna deixada pelo pecado. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Amém? Hebreus 4,16. Assim sendo, eu não sei se minha versão está diferente. Assim, vou ler do telão. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, é no trono da graça, é em Deus, é na vida com Deus, é através de Jesus que nós encontramos essa graça que nos ajuda no momento da necessidade. Somente nele. Não existe outro lugar ou outra pessoa, outra religião. É muito mais que religião. É um Deus que não é algo que a gente só simplesmente fala e é teoria, é prática. É um Deus vivo, é um Deus que está aqui nesse lugar. Em nenhuma outra religião nós vemos, e não quero falar sobre essa discussão, mas em nenhuma outra religião nós vemos e falamos de um Deus que está no mesmo lugar que é falado, que é adorado, que é cultuado. A nossa religião, nós estamos falando aqui, nós estamos conversando aqui, estamos adorando aqui, e Deus está aqui. A presença de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui. É um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus de intimidade, é um Deus que exige de nós essa intimidade. Precisamos preencher esse anseio pela eternidade com a presença de Deus. Precisamos nos aproximar do trono da graça, sua graça, sua dádiva, que nós possamos ser ajudados em momentos da necessidade com sua graça, com a sua dádiva. Outro ponto que eu quero orar e falar com vocês está em Romanos do 1 ao 6 e basicamente aqui é falado um pouco sobre a lei, e Romanos ele vai ensinando muito isso. Paulo ensina através dessa carta, e nós vamos ler. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Já guarde isso. A lei do Espírito de vida. O Espírito de vida, a lei, o conhecimento, o Espírito de vida nos liberta do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que nós possamos viver segundo o Espírito, buscar viver segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja,
Desculpa, eu li totalmente errado. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quero falar com vocês que nós possamos orar, como esse segundo tópico de oração, esse segundo ponto de oração, que nós busquemos em Cristo a ferramenta que é o Espírito de vida, que nos livra do pecado e da morte, nos liberta do pecado e da morte, e a mentalidade, que é a mentalidade do Espírito, que é a mentalidade de vida e paz. Através de Jesus, nós teremos essa mentalidade. Através do Espírito, nós teremos essa mentalidade de vida e paz. Essa mentalidade, esse entendimento, esse espírito de vida, é o espírito que preenche a lacuna das nossas vidas. É a atitude que nós possamos ter de nos aproximar, que atrai essa resolução, essa solução para essa deficiência que nós temos. Então, que possamos buscar o espírito de vida e que possamos buscar a mentalidade de vida e paz. É uma segunda ferramenta que eu quero propor, e essa ferramenta nos preenche. É de fato uma atitude de nos aproximar, o movimento de nos aproximar de Deus e termos esse espírito que nos liberta da lei do pecado e da carne, do pecado da carne. O pecado é a morte. E esse aproximar, esse buscar o Espírito, esse caminhar de fé em fé e de glória em glória, que vai nos trazer, ou que será dado a nós, será derramado sobre nós, a mentalidade do Espírito, que é vida e paz. Que eu e você, como segundo ponto de oração, possamos buscar a mentalidade do Espírito, as coisas do Espírito, aquilo que nos traz vida e que nos traz paz. Em Êxodo 3, 13 e o 14, diz assim: Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Quem lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Então, esse entendimento de quem Deus é, ou do que Ele é, ou de Deus como Pai da eternidade, ou de Deus que derrama sobre nós a mentalidade que é vida e paz, esse Deus é o Deus que Ele é. Quando Deus, ao meu ver, quando Deus disse isso para Moisés, Ele quis dizer que Ele é tudo. Que Ele é tudo. Esse final de semana, ouvindo um louvor, que eu não vou lembrar qual era o nome agora, mas que dizia algo sobre o meu respirar. Não é aquele meu respirar, é um outro, que falava sobre o meu respirar. Eu não vou me lembrar. Eu me peguei durante o culto, orando a Deus e conversando com Deus e pensando sobre o Deus como nosso respirar. Se Deus é o nosso respirar, se nós não respiramos, nós morremos. Que Deus possa ser o seu respirar, que Deus possa ser tudo para você, que nós possamos ter esse entendimento de que Deus é tudo. Tem diversos textos escritos em João, por exemplo, João 6, 35, eu não quero nem que coloque, ele diz que eu sou o pão da vida, Jesus diz. João 8, 12 diz, eu sou a luz do mundo. João 10, do 7 e o 9, diz, eu sou a porta das ovelhas. João 10, do versículo 11 e o versículo 14, diz, eu sou o bom pastor. João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15, o versículo 1 e o versículo 5, eu sou a videira verdadeira. Ele é o ar, Ele é tudo. Ele está aqui, Ele está dentro de nós. Ele quer que nós nos aproximemos dEle, porque Ele é tudo. Ele é tudo. Deus, quando deu essa frase, ela não foi em vão. A sabedoria de Deus é tremenda. Ele é tudo. A eternidade está contida dentro dEle. E eu e você não conseguimos compreender o tamanho dessa eternidade.
nós não conseguimos entender o tamanho. Existe um louvor que a gente canta aqui muito na igreja, que fala que ele controla as mãos que controlam o universo. Toda vez eu falo isso. As mãos que controlam o universo. É a mesma mão que sustenta o nosso coração. O Deus que controla o universo. Nós moramos no planeta Terra, dentro da nossa galáxia. Eu não vou me arriscar quantos planetas existem, mas Ele é o Deus que controla a eternidade, o universo. É o Deus que é o Deus que tudo vem dele, tudo é dado por Ele. Nós precisamos nos aproximar desse Deus. Nós precisamos entender que Ele é tudo e nada mais é criado, é tudo derivado dele. Um outro ponto, e o último ponto, e o último tema para que nós possamos orar, está lá em João 5, versículo 24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu asseguro, vou ler novamente, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Jesus falando, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Se nós buscarmos a palavra de Deus e crermos em Deus, crermos em Jesus, porque o mesmo Jesus diz que Ele era um com o Pai. Se crermos em Jesus, crermos em Deus, aceitarmos o Espírito de vida nas nossas vidas, nós teremos a vida eterna e não seremos condenados, não teremos a morte eterna. E de fato já passamos da morte para a vida, já desfrutaremos um relance, um pouco dessa eternidade, desse amor, desse cuidado de Deus. Nosso anseio é solucionado com a palavra de Deus e com fé em Deus e fé em Jesus. Essa fé nos leva à eternidade. E enquanto estamos aqui, nos faz completos, saciados, apaixonados por Deus e por Cristo. Jesus é o Pai eterno. Amém? Que eu e você possamos buscar preencher o nosso vazio, preencher quem nós somos, preencher as nossas necessidades. Quero ler um último texto falando sobre necessidades e que vai amarrar um pouco isso. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aqui não fala uma, duas, não fala de necessidades específicas, aqui diz todas. Não teremos necessidades se estivermos em Jesus. Aqui não fala apenas de financeiro, não fala apenas de fome, não fala apenas de sede, não fala apenas de necessidade de nos relacionarmos, não fala de nada específico, fala de todas. E todas é todas, não tem significado, é tudo. Nós teremos a completude da nossa vida, da nossa existência em Jesus. E como uma aplicação ou como uma solução para que nós possamos ter essa completude, eu já falei durante a palavra inteira, que nós possamos buscar a Deus, que nós possamos nos aproximar de Deus, que nós possamos amar a Deus, que nós possamos, sim, fazer coisas que nós precisamos trabalhar, ter dinheiro para comprar as coisas, mas que, em primeiro lugar, possamos buscar a Deus, porque a palavra de Deus diz que quando nós buscamos Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É primeiro, é antes de tudo, é antes de qualquer coisa. É primeiro Deus e depois as outras coisas. E na verdade as outras coisas virão, as outras coisas surgirão, as outras coisas aparecerão para nós. E nós acharemos alguns, a gente tenta não achar que é engano ou achar que é coincidência. De fato não é coincidência. Não foi coincidência que essa palavra eu ouvi de diversas frases em diversos lugares. Não é coincidência. Quero orar, mas antes eu quero repetir essa frase. Esse anseio pela eternidade, essa necessidade,
esse algo que temos dentro de nós, que precisa ser preenchido, tem o tamanho certo de Deus, tem o tamanho certo de Cristo, e só dá para encaixar nesse nosso vazio Deus, Cristo e o Espírito de vida.